Bom dia, irmãos. Quero convidar a todos a ficarem em pé, abrirem suas Bíblias no Salmo 139, versículo 1 até o versículo de número 12. Salmo 139, versículo 1 até o versículo de número 12. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te damos graça de todo o nosso coração pelo novo dia que o Senhor bondosamente nos dá. Bendizemos a Ti por mais um dia que o Senhor renova sobre nós, sobre toda a Tua criação, a Sua misericórdia, a Sua providência. Mais um dia o Senhor fará todas as coisas conforme o seu querer. Mais um dia o Senhor reinará, dominando sobre tudo e sobre todas as coisas, de modo que tudo o Senhor fará para a glória e para o louvor do teu nome. Nós bendizemos a Ti por este dia ser um dia especial, o dia do Senhor, o dia que temos o privilégio de cultuar a Tua pessoa, de bendizer ao Teu santo nome, de glorificar juntos com o Teu povo, com a Tua igreja, o Senhor que é digno de honra, de louvor e de adoração. Nós vimos aqui nesta manhã, Senhor Deus, para Te cultuar, para Te adorar, e vimos não confiados na nossa justiça, nos nossos méritos, mas vimos confiados nos méritos e na justiça do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o mediador perfeito da eterna aliança, aquele que morreu por nós, que deu a sua vida em nosso favor, quitando as nossas dívidas, pagando sobre si, levando sobre si as nossas iniquidades, morrendo em nosso lugar, para que a tua justiça fosse satisfeita e o Senhor então pudesse ser justo e justificador para manifestar misericórdia para com pecadores como nós. Vimos a Ti, Senhor Deus, com temor, com apreço, com alegria, com gratidão no nosso coração. Vimos suplicando mais uma vez a Tua graça, quando nós vamos meditar sobre a Tua palavra, pensar, meditar sobre a Tua pessoa, as Tuas obras, que o Senhor coloque no nosso coração um santo desejo de cada dia conhecer mais e mais a Tua pessoa e um santo desejo de viver para o louvor da Tua glória, para promover, Senhor Deus, nesta terra a glória do Teu nome, o conhecimento da Tua verdade. Sê conosco, nos abençoe, perdoe os nossos pecados, é o que nós Te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu vou ler o capítulo 2, seção de número 1 da nossa confissão,
Nós estamos estudando a nossa confissão de fé. Na verdade, o capítulo 2, 3, 4 e 5, eles tratam sobre Deus, o ser de Deus e as suas obras. O capítulo 2 é o capítulo que nós começamos então a estudar da nossa confissão de fé. E o parágrafo, a seção de número 1, diz o seguinte: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. O assunto, portanto, que nós temos estudado é sobre o ser, a pessoa de Deus. E como nós já falamos, algumas questões, alguns pensamentos que despertam ou que levam o homem a fazer, de fato, algumas questões, algumas perguntas. Deus existe? Esse é um dos pensamentos que está para todo homem, que desperta questionamento de todo homem. Deus existe? A outra é, nós podemos conhecer este Deus? Podemos conhecer a Deus? Quem é de fato Deus? Quem é o Deus a quem nós conhecemos? Nós já vimos sobre dois assuntos aqui. Primeiro, sobre a existência de Deus, e nós vimos que Deus existe, né? Nós temos os argumentos, digamos assim, racionais, mas a nossa certeza e convicção acerca da existência de Deus, ela não provém desses argumentos, ela provém da Escritura. Nós cremos pela fé que Deus existe, mas esta fé não é uma fé, digamos assim, cega, sem fundamento. O fundamento desta fé, desta certeza e desta convicção está na Escritura. É porque Deus se revela a nós na Escritura. E a Bíblia ela já começa com esse pressuposto acerca da existência de Deus. A Bíblia não tem o propósito de provar que Deus existe. Ela já parte, o início dela já começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, no início, ela já dá, claro, a entender esse pressuposto, que Deus existe. Mas a segunda questão é, nós podemos conhecê-lo? Esse Deus se faz conhecido? Deus se faz conhecido? Porque esta é outra questão. Nós podemos conhecer? Alguns acham o seguinte, Deus, eles entendem, Deus está tão longe, ele é tão transcendente, que ele não se faz conhecido e que nós não podemos conhecer de forma nenhuma. Nós vimos que não, Deus se faz conhecido. Quis Deus se fazer conhecido a nós. E isso é a sua tão grande condescendência dele. Quis ele se revelar a nós, quis ele se mostrar, se fazer conhecido. Nós vimos que Deus se faz conhecido na sua criação. A criação, todo o universo, toda a criação, visível e invisível, revela o seu Criador. Revela qualidades, atributos, de modo que quando nós contemplamos a criação, nós podemos ter a plena certeza que todo este universo passou a existir porque Deus, um ser pessoal, onipotente, todo-poderoso, criou todas as coisas. Criou tudo o que há, mas Deus não se revela apenas na criação. A criação, ela não é mais suficiente para levar o homem à salvação. Esta revelação na criação é suficiente para condenar o homem, de modo que ninguém neste universo pode se dizer, não ter nenhum... Deus não se revelou. Toda a criação torna o homem o quê? Indesculpável, porque os céus proclamam a glória de Deus.
Todo este universo revela o Criador. Mas por causa da queda, o homem, em vez de adorar o Criador, passou a adorar a criatura. Aprove então a Deus se fazer conhecido de uma maneira especial nas Escrituras. E o que é que nós temos na Escritura? Nós temos esta revelação. Há dois aspectos acerca deste conhecimento de Deus. Um é, Deus se faz conhecido, mas nós não podemos conhecê-lo plenamente. Ou, em outras palavras, nós não podemos conhecer de modo exaustivo, nós não podemos conhecer tudo de Deus. Essa é a primeira coisa. Nem nesta terra, nem no estado de glória, nem no céu, nós nunca vamos conhecer Deus na sua plenitude. É acerca da infinidade de Deus. Deus, Ele, no seu ser, Ele é infinito. Ele é um ser pleno, perfeito. E nós somos pessoas ou seres limitados. Nós nunca vamos conhecer, no sentido exaustivo, tudo de Deus. Mas nós também não vamos, nós só podemos conhecer este Deus porque Ele mesmo se revela a nós. Este conhecimento dele advém, provém dele. É onde nós vamos ver a sua condescendência. É Ele, então, iluminando o nosso entendimento para que nós venhamos conhecer este Deus, tanto que é revelado na criação, e nós vamos conhecer que Ele é o Criador, mas o Deus que a nós é revelado aonde? Nas Escrituras. E nós entendemos e cremos de todo o nosso coração que a Escritura ela é uma revelação. É aquilo que Deus quis se revelar a nós. Quis Ele se fazer conhecido. E Ele quis se fazer conhecido no seu ser, nos seus eternos propósitos. Quando nós vamos ver a Escritura, ela nos revela aquilo que está para a eternidade. Aquilo que Deus na eternidade quis fazer, resolveu Ele fazer. E Ele então vem e revela-se a nós. Como é que se dá esta revelação? Né? Esta revelação, ela se dá de uma maneira histórica, progressiva. Nem tudo, Deus não revelou tudo só de uma vez, e Deus não revelou tudo só para uma pessoa. Ele foi se revelando na história. Ele foi chamando homens, e é isso que Pedro vem dizer, que Deus separou homens santos, falaram da parte de Deus. Deus os separou e Deus revelou aquilo que Ele queria revelar acerca de si, acerca do seu eterno propósito e acerca da sua tão grande redenção. Então Ele revelou isso a esses homens. Mas para que esta revelação pudesse chegar até nós de uma maneira que nós pudéssemos ter a plena certeza e a plena convicção de que aquilo que Ele originou, que aquilo que Ele revelou no início, é de fato para nós palavra de Deus. Então Ele guiou esses homens pelo seu Espírito Santo para registrarem esta revelação, para registrarem tudo e somente aquilo que Ele queria ou que quis Ele revelasse. Estes homens, portanto, foram guiados pelo Espírito Santo para registrar esta revelação, a fim de que esta revelação chegasse até nós, de fato, de maneira que podemos ter a plena certeza que ela é palavra de Deus. Porque se ela fosse apenas uma transmissão oral, ela nunca iria chegar na sua integridade. Nós nunca iremos ter esta revelação de uma maneira convicta, que foi isso de fato que Deus falou quando Ele se revelou a esses homens. Então Ele, pelo Espírito Santo, guiou esses homens para registrarem esta revelação, para que esta revelação chegasse até nós de fato como ela é, palavra de Deus, sem erro, inerrante, infalível, portanto ela é suficiente, ela é autoritativa, ela é a única palavra de Deus que tem toda a autoridade quanto à questão de fé e quanto à questão de prática. Então, quando nós vamos ver sobre o conhecimento de Deus, nós vamos entender que Deus se revela. A Bíblia é uma revelação especial de Deus. Ela é a mente de Deus, Deus revelando aquilo e somente aquilo que Ele quis.
quando nós olhamos e entendemos a Bíblia, ela não é uma revelação exaustiva. A Bíblia não contém tudo sobre Deus. É só aquilo que quis ele revelar-se a nós. E, neste sentido, este conhecimento de Deus, nós nunca teremos, nós nunca iremos conhecê-lo plenamente, de uma maneira que tudo iremos saber de Deus. Tanto para nós é revelado, e ela é a única revelação, esta é a única revelação aqui que temos na terra, é uma revelação especial, mas no céu também. Nós só vamos conhecer aquilo que ele quiser se fazer conhecido a nós, aquilo que ele quiser descortinar-se a nós. Isso para nós, por um lado, deve sempre, quando nós tratamos deste assunto sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, nós sempre devemos ter, primeiro, a reverência, o temor, né? Esse Deus é santo. Esse Deus a quem nós vamos conhecer é um Deus santo, é o Deus Todo-Poderoso. Mas por querer Ele, ou porque Ele quis revelar-se, cabe a nós, cabe a mim e a você ter este desejo, este interesse de conhecê-lo. Mas saiba que você por si mesmo não vai conhecê-lo. É Ele mesmo que vem e que ilumina o nosso entendimento para que a gente conheça. A nossa mente, por nós mesmos, a nossa razão não tem a capacidade de conhecê-lo. É o próprio Deus que ilumina o nosso entendimento para que a gente venha conhecer. Se Ele deseja que nós venhamos conhecer, sim, Ele deseja. É por isso que Ele se revela. E é por isso que também nós devemos buscar conhecê-lo. É por isso que nós devemos querer conhecer este Deus e prosseguir em conhecimento, porque é um conhecimento vasto, infinito, né? Eu comparo que é como um oceano, só uma leve comparação, né? Imagine você de uma margem do oceano e querendo ir nadando para chegar na outra margem. A ideia é, quanto mais você nada, mais distante está. Mas ao mesmo tempo você sabe que o mar, ele é fascinante, ele é admirável, mas ele causa um certo quê? Temor, devido à grandiosidade do mar. Da mesma forma, de uma maneira pálida, quanto mais nós conhecemos, mais distante estamos de conhecê-lo. E quanto mais nós conhecemos, mais tem para conhecer. Mas ao mesmo tempo este conhecimento traz a nós o temor, o respeito por esta bendita pessoa. A outra questão que a confissão de fé vai tratar é: quem é Deus? Quem é o Deus que nós adoramos? Quem é este Deus? E aí nós vamos entender que nas Escrituras não há uma definição dizendo quem é Deus. Na realidade, nós vamos ver que por ser Ele infinito, por ser Ele eterno, Ele está além de qualquer definição. Por essa razão, Ele não é definido nas Escrituras. Ele é apenas identificado por aquilo que Ele revela acerca de si mesmo e acerca daquilo que Ele revela dos seus atributos e dos seus eternos propósitos. Então essa é uma outra questão, né? Primeiro, Deus existe, podemos conhecer quem é este Deus. Isto também é extremamente importante, a gente saber ou compreender e conhecer quem é o Deus que nós adoramos. Por que isso é importante? Porque devido à nossa natureza decaída, se nós não tivermos um conhecimento correto de quem é Deus, de acordo com aquilo que Ele mesmo se revela a nós, nós podemos criar um Deus conforme a nossa imaginação. Ou nós podemos ter pensamentos de Deus muito mais relacionados ao que nós somos, pensamentos humanos a respeito de quem é Deus, do que de fato aquilo ou quem Ele é, naquilo que Ele se revela. Quando nós vamos, portanto, isso é importante, porque o Deus que devemos conhecer é o Deus que está revelado nas Escrituras. É quem Ele é, e somente naquilo que Ele revela acerca de si, é aquilo que nós devemos saber
que nós podemos conhecer e dizer quem é este Deus. Porque quando nós vamos ver nas Escrituras, e essa é uma das razões acerca da inspiração da Escritura, é porque homem nenhum por si mesmo poderia falar acerca deste Deus como é descrito nas Escrituras. Os deuses dos povos, dos homens, eles são parecidos com aquilo que eles são. Eles criam deuses conforme a imaginação e conforme os pensamentos que eles têm acerca de si mesmo. Mas o Deus da Escritura, mesmo ele tendo criado a nós, sua imagem e semelhança, mas ele é um Deus que se revela de uma maneira, de uma natureza e nos seus atributos que jamais nós iríamos escrever, jamais nós iríamos dizer, falar acerca deste Deus, porque a nossa mente jamais poderia falar. Ele mostra, ele se revela e, portanto, as Escrituras revelam acerca deste Deus, o Deus a quem nós cremos, revelam acerca do único Deus verdadeiro. Nós vamos ver, portanto, naquilo que ele se revela, como eu falei, as Escrituras não definem Deus. Ela não dá uma definição do que é Deus. Por ser ele infinito e eterno, ele está aquém, além de qualquer definição. Por essa razão, ele não é definido na Escritura. Ele é apenas identificado. Ele é apenas identificado naquilo que ele se revela. E naquilo que ele se revela, nós vamos ver que ele revela atributos, qualidades dele mesmo. Então ele mesmo vai, entenda bem, ele se fazendo conhecido, ele se revelando a nós. Por isso que este conhecimento, ele é fascinante, porque nós vamos conhecer um único ser vivo, um único ser que não depende de nada de ninguém, um único ser eterno, imutável, mas o único ser que todos os seus atributos, todas as suas qualidades são perfeitas. Ele é o único ser perfeito. E é isso que a nossa confissão, ela diz. A confissão diz o seguinte, deixa eu só voltar aqui. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Primeira coisa que nós vamos ver sobre o que Deus se revela na Escritura é acerca da unicidade e personalidade de Deus, né? É claro, quando nós vamos ver esse assunto, ele é tratado justamente aqui na nossa confissão de fé. Ela começa afirmando acerca da unicidade e da personalidade do Senhor Deus. Ela começa dizendo, há um só Deus vivo e verdadeiro. E com essas palavras a confissão declara que Deus é o único ser vivo, autoexistente e único ser pessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele não é uma força. Essa é sempre a ideia que as pessoas têm meio de Deus, uma ideia meio abstrata. Quem é Deus? Por isso que é importante a gente saber quem é este Deus. E nós vamos ver que ele é o único Deus. Mas este Deus, ele é o quê? Uma pessoa. Ele é um ser pessoal. Ele não é uma força, né? Ele também não é o que os panteístas vão dizer. Deus está em tudo e tudo é Deus. Nós vamos ver esta distinção tão clara. Há uma criação. Deus está presente em toda a sua criação, mas ele é distinto da sua criação. Ele transcende a sua criação. Quando nós falamos sobre a unicidade de Deus, nós queremos dizer que ele é um ser único, é um único ser divino. Isso significa, primeiramente, que não existe outros deuses. Essa é a compreensão. Não existe outros deuses. Existe um único Deus. Este Deus que se revela na Escritura, ele é o único Deus. Isso é importante para nós? Por quê? Porque nós vivemos num mundo de relativismo e onde não há mais, para alguns,
não há mais verdade absoluta. Você não pode dizer que o seu Deus é o único Deus. Cada um tem seu Deus e cada um pensa de uma forma. Ou a ideia de que todos os caminhos levam para Deus, como se esse Deus não tivesse uma revelação da sua vontade, dos seus preceitos e do modo como o homem pode se achegar a ele. Não, quando nós vamos ver na Escritura, nós vamos ver que este Deus que se revela na Escritura, ele é o único Deus. Não há outros deuses. Não há outros deuses. Somente Deus pode declarar: eu sou o que sou. Sou Ele. Né? Existem outros seres espirituais. Né? Existem anjos santos e anjos que se corromperam. Mas nós devemos entender que eles não são deuses, eles não são eternos, eles não são onipresentes, eles não são oniscientes, eles não são autoexistentes. Todos eles foram criados. Todos eles foram criados. Só para entender, existem seres que não têm corpo igual ao nosso. Deus também não tem corpo como o nosso. Ele é espírito. Ele é de uma natureza espiritual. Mas estes seres que não têm corpo como o nosso, entenda bem, eles não são deuses. Eles são seres criados. Eles não têm atributos que pertencem, alguns desses atributos que pertencem unicamente a Deus. Por exemplo, a autoexistência. Só Deus é autoexistente. Só Deus subsiste e vive por si mesmo. Depois nós vamos ver isso. Mas eles não são eternos, eles são criados. Se eles são criados, eles são o quê? Finitos. Eles têm princípio. Quando nós vamos ver sobre o ser de Deus, ele não é criado. E essa compreensão para nós é tão difícil. Como compreender? Nós não compreendemos com tanta clareza. Nós submetemos a nossa razão àquilo que ele revela a nós na Escritura. Como compreender o finito, compreender o infinito? Um ser criado, ele é limitado. Entenda bem, tudo para nós, a ideia é que tem que ter um princípio. Porque nós somos criados, nós somos finitos. E como compreender algo que nunca teve princípio, que nunca tem fim, e que no seu ser não sofre nenhuma alteração? Que ele, por si mesmo, ele é um ser autoexistente, independente, não depende de ninguém. Em outras palavras, ele em si mesmo é perfeito, feliz, pleno em si mesmo. Não depende de nada. E a gente sabe que nós não somos assim. Nem depende um do outro, né? Nós temos as nossas fraquezas, nossas imperfeições. Mas os seres também angelicais, eles partem de quem? Deste Deus que os criou. Então, eles não são independentes, infinitos, imutáveis e soberano como Deus. O Deus que nos é revelado na Escritura é. Ele é o único Deus. Os deuses não têm vida, é fruto da imaginação do homem. Por isso que os deuses dos povos são semelhantes a quem? A eles. Eles têm uma imagem, criam esta imagem. Mas que imagem? Daquilo que eles são, daquilo que está para eles. Mas o Deus da Escritura, ele transcende isso. Ele é eterno. Ele é o Deus que não precisa de nada e de ninguém. Depois nós vamos ver. Se ele não criou todas as coisas por uma necessidade ou para completá-lo. Ele precisa de algo. Se ele não tivesse criado nada neste universo, nem eu, nem você, nem os anjos, ele continuaria sendo Deus, pleno, eterno, perfeito, satisfeito em si mesmo. Isso significa dizer que ele não precisa de nada. Então, quando a Escritura vai nos revelar, ela vai dizer acerca de quê? De que Deus, este Deus é único. Só há um Deus. Este é o Deus único. Não há deuses. Ainda que, como eu falei, há seres espirituais, mas eles são finitos, são criados.
não têm atributos que Deus tem, autoexistência, a eternidade, eles não são onipotentes, oniscientes. A Escritura nos deixa isso de uma maneira tão clara, e eu quero só que você abra a sua Bíblia para a gente só acompanhar alguns textos que falam acerca da unicidade de Deus, ou acerca de que Ele é o único Deus verdadeiro. Deuteronômio 6, 4. Diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou Ele é o único Deus, o único Deus verdadeiro. Abra também em 1 Reis, capítulo 8, versículo 60. 1 Reis, capítulo 8, versículo 60. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro Deus. Ainda Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Não há Deus. Ainda em Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Aqui Isaías deixa isso de uma maneira bem definida. Eu sou Deus, não há outro. Mas não há outro semelhante a Deus. O Deus que a nós se revela nas Escrituras. A unicidade de Deus, no sentido de que Ele é o único Deus, significa também que, embora Ele subsista em três pessoas, estas três pessoas constituem um só Deus, um ser divino, único, indivisível em sua essência, a Trindade Santa. Quando nós entendemos e cremos acerca de um único Deus, mas este Deus subsiste em três pessoas. É um único ser divino, mas em tripla personalidade. Isto nós não adoramos três deuses, é um só Deus, com uma distinção em relação a nós em termos de personalidade. Por isso que o padrão de personalidade para Deus não é nosso padrão, porque nós somos um ser humano com uma única personalidade, um ser uno. Deus não, Ele é um ser trino, três pessoas, mas Ele é um único ser divino, Ele é um único Deus. E isso significa dizer que nós não adoramos três deuses, mas é um único ser, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um único Deus em tripla personalidade. Ele, a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, tem a mesma essência, a mesma glória, o mesmo poder. Nenhum é inferior ou superior ao outro, nenhum tem maior ou menor grau daquilo que é da sua essência. Todo é um único ser em tripla personalidade. Essa é uma doutrina também que nós não a compreendemos com tanta clareza, mas isto por causa da queda e por causa do parâmetro que nós temos, que é difícil para definir. Nós somos um ser com uma única personalidade. Deus não é. Ele é um ser divino, mas em tripla personalidade. Nós não a compreendemos com tanta clareza,
mas também da mesma maneira nós submetemos a nossa razão a esta verdade, porque a Escritura vai mostrar isso de uma maneira tão clara, que é um ser, 3 pessoas, todos têm mesma essência, mesma natureza, mesmo poder, glória, todos os atributos pertencem às 3 pessoas da Trindade. Essa primeira afirmativa da confissão de fé também declara a personalidade de Deus. A confissão não apenas fala sobre a unicidade de Deus, ela declara que há um único Deus, mas este Deus, ele é uma pessoa, né? Então, quando nós vamos ver a confissão, ela vem trazer esta afirmativa, né? Um único Deus, o Deus verdadeiro, né? Ele não é uma força, ele é uma pessoa. É o único ser que adoramos, o qual criou o universo e todas as coisas. Não é uma mera força, não é uma emanação da criação. Sim, é um Deus vivo, verdadeiro, um ser pessoal, inteligente, racional, moral e livre nas suas vontades. Então, como é que nós vamos ver? O que a Escritura revela acerca deste Deus? Que ele é uma pessoa, que ele tem inteligência, ele raciocina, ele é um ser moral, mas ele é o único ser plenamente livre e soberano nas suas decisões, na sua vontade. Por tudo aquilo que nós vamos ver, por ele ser o Deus autoexistente, todo-poderoso, ele é o Deus que se relaciona conosco. Ele é uma pessoa. As Escrituras atribuem características a Deus de um ser pessoal, com inteligência, com vontade, com sentimentos. Só para a gente ver em relação a quê? Ao universo. Este universo revela o quê? Um ser criador inteligente, que não só criou todas as coisas, mas criou todas as coisas com o quê? Com propósito. Nada estar aqui sem um fim, sem um propósito. Quando você olha, você vai ver, este universo não pode ter vindo por acaso. Este universo não veio de uma explosão cósmica e depois de milhões e milhões de anos foi evoluindo, de minúsculas partículas ou moléculas que foi evoluindo e criou todo este universo complexo, todo este universo admirável, em formas, em cores, mas tudo isso veio aqui, pum, do acaso. Não, nós vamos ver um ser que criou, que tem inteligência. E isso nos fascina. Isso nos fascina. Quando nós olhamos para o homem, Deus o criou o homem à sua imagem e semelhança. Então esse é um aspecto, nós temos inteligência. Nós podemos criar as coisas, nós podemos inventar as coisas, nós podemos ter pensamentos, mas Deus também nos criou o ser moral. Deus é um ser, pessoa, uma pessoa, porque ele tem inteligência. Ele cria. E a criação é fascinante, né? Só um ser perfeito na sua inteligência. Por isso que nós não sondamos, não temos como sondar. Quando nós contemplamos a criação, é aquilo que o salmista diz, tal pensamento é elevado demais. Como compreender? Ele criou todas as coisas, nos mínimos dos mínimos detalhes, né? Eu sempre digo, imagine só o corpo humano, já é fascinante. Um homem só não tem capacidade de dominar todo o conhecimento do corpo humano, não é isso? É um médico para quê? É um médico para garganta, para ouvido, é um médico para cabeça, é um médico para o pulmão, é um médico para o fígado, porque este corpo humano nosso é complexo. E o homem, um só homem, não tem capacidade de ter todo este conhecimento. Então eles passam a ter o quê? Uma divisão para estudar o corpo humano. Mas olha só, por ser tão fascinante, tão complexo e tão perfeito, o homem não tem. É por isso que o salmista diz, quando ele começa a pensar sobre isso, ele diz, tal pensamento é elevado demais. O Deus que se revela na Escritura é uma pessoa que tem inteligência, que tem vontade,
Ele faz todas as coisas conforme o seu querer. É o único ser perfeito e livre na sua vontade. Ele faz conforme lhe apraz, conforme aquilo que ele quer. Por isso que Paulo vai dizer, quem foi o seu conselheiro? Quem foi que instruiu este Deus para dizer, faça deste modo, faça desta maneira? Ele é o ser que criou tudo conforme lhe apraz. E tudo ele criou para quê? Para o louvor da sua glória. Todas as coisas foram criadas para que todos os seres criados pudessem então olhar a toda a sua obra e conhecer a sua pessoa e adorá-lo, contemplá-lo, bendizê-lo. Meus irmãos, uma das coisas mais terríveis da queda é que a queda trouxe orgulho para o homem. Ele pensar que ele não foi criado por um Deus. E ele pensar que ele não deve a este Deus obediência, honra e glória. Ele não vê que se ele tem vida, entenda bem, se você está aqui, é porque Deus lhe criou. Ele não só lhe fez, mas se você está aqui, é porque Ele tem lhe mantido, Ele que tem lhe sustentado, Ele que lhe preserva. E todas as coisas Ele fez conforme a sua vontade. Ele tem sentimentos, Ele se afeiçoa, Ele tem compaixão, Ele tem amor, Ele ama, Ele se afeiçoa. Nós vamos ver isso de uma maneira tão admirável. É um Deus que se afeiçoa, é um Deus que ama, que tem compaixão. A compaixão é uma manifestação do amor dele. Ele amando, ele se afeiçoando. E quando nós vamos olhar em relação a nós, é apesar de nós. Apesar de ser eu e você quem somos, pecadores indignos, é por isso que o amor dele também transcende a nossa capacidade de compreender. Como ele ama, quem é que ele ama? Quem é que ele salva? Se você for olhar todas as religiões, elas dizem o seguinte, o homem é salvo por aquilo que ele faz para Deus. Só o cristianismo, só o Deus revelado na Escritura, que vem mostrar um Deus que se afeiçoa, que apesar do homem estar na condição que ele está, pecador indigno e passivo da sua repulsa, da sua ira, ele tem compaixão, ele olha para esse homem e ele vê a sua miséria e ele resolve salvar, redimir. É o que nós podemos dizer, o amor de Deus revelado de uma maneira tão admirável. Né? Quem é que ele ama? Justos, íntegros e perfeitos. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Mas mesmo assim, ele ama, ele se afeiçoa de indignos, de merecedores, pecadores, culpados. E ele, é como se a gente pudesse dizer assim, ele olha para nós na condição de estarmos na sarjeta e ele se afeiçoa de nós, nos tirando e nos amando. A Escritura já atribui essas características a este Deus. É certo que a personalidade de Deus, como eu falei, ela é diferente da nossa. Ele é uma pessoa, ele tem personalidade, mas ele é uma pessoa em tripla personalidade. E a Escritura vai revelar esse Deus. Pessoal, no sentido de quem tem vontade, inteligência, sentimentos. Ele é um Deus que se relaciona com criaturas, ele se relaciona com pecadores redimidos, ele se relaciona com os seus eleitos. Isso nós devemos entender que ele não é uma força impessoal, ele é uma pessoa. Ele, o Deus que revela a nós na Escritura, é um Deus único. Ele é o único Deus, não há outro Deus. Mas este Deus é uma pessoa. O que a Escritura vai revelar acerca deste Deus é que ele é uma pessoa com inteligência, com vontade, com sentimentos. Mas um outro atributo de Deus que a Escritura vai nos revelar é acerca da sua autoexistência e independência. O que significa dizer isto? Né?
que o Deus que revela na Escritura, ele é um Deus que existe em si mesmo. É o que nós chamamos a autoexistência de Deus. Ele em si mesmo, e só ele tem existência em si mesmo. Só ele tem vida, né? A gente vai lá para João 5, 26, é o que Jesus diz, né? Que ele tem vida em si mesmo. Ele é o único ser que não depende de nada e de ninguém. Ele é o único ser que existe por si mesmo. Todos os outros seres, tanto os anjos quanto nós, passamos a existir ou temos existência a partir dele. Mas ele não tem. Ele é o Deus autoexistente que subsiste em si mesmo e que subsiste eternamente em três pessoas. Ele criou os céus, a terra, o tempo, o espaço. Ele criou as criaturas angelicais, os seres humanos, porque assim ele quis, porque assim aprove. Ele não criou nem por necessidade, não precisava, ele não precisa de ninguém. É o único ser que não precisa de nada e de ninguém. Ele não criou para completá-lo, há algo ainda que falta. Como eu falei, se Deus não criasse nada, ele seria Deus. Ele estaria plenamente existindo, autoexistindo, porque ele é a única pessoa, o único ser que tem vida em si mesmo. Todas as coisas partem dele. Tudo que tem vida e tudo que foi criado a partir dele. Mas ele não criou por causa de uma necessidade para completá-lo. Ele não precisa de nada. Por isso que ele é o Deus autoexistente e independente. Só para a gente ter uma ideia, nós não somos independentes. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós não podemos dizer, eu não preciso de nada e de ninguém. A vida, ela é minha. Normalmente se faz isso, né? As pessoas dizem, a vida é minha, ninguém... Mas não é neste sentido de existência, é mais no sentido de uma vontade de rebeldia. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é verdade também. Deus, nós temos existência porque Deus nos dá existência. Nós vivemos porque Ele nos mantém. Nós existimos porque Ele, ou a partir dele, é que veio a nossa existência. Mas imagine, eu penso num ser, numa pessoa que tem vida em si mesmo. É tão difícil também para a gente entender. Um Deus eterno, que não foi criado, que não depende de nada e de ninguém. Ele poderia não ter feito nada, e ele continuaria sendo o mesmo Deus, eterno, imutável, autoexistente em si mesmo. João 25, que eu citei, diz o seguinte, que ele é o único que tem vida em si mesmo. É o Senhor Jesus falando, que ele é o único ser divino, é o único ser, única pessoa que tem vida em si mesmo. Ninguém mais. Se ele não quisesse fazer nada, ele continuaria sendo Deus. Mas quando ele faz por sua livre vontade. E quando ele faz não porque precise de algo e não para completar, como se alguma coisa nele não estivesse satisfeita e isso iria trazer para ele completar. Não. Nós temos nossa satisfação, nossa alegria, nós dependemos de Deus. Mas Deus não. Ele é pleno. E é como alguns dizem, ele é feliz em si mesmo. Ele é pleno de si mesmo. Não depende de nada e de ninguém. Mas o outro atributo de Deus, um é autoexistência e dependência, o outro é a espiritualidade de Deus. O Senhor Deus, que nos é revelado na Escritura, é um Deus que a sua natureza é de uma natureza o quê? Espiritual. Ele é um ser incorpóreo, ele não tem corpo como o nosso, ele não tem forma física. Sua natureza ela é espiritual. João 4, 24 diz o seguinte, Deus
é espírito. Então ele está falando acerca de quê? Da sua natureza. E é para distinguir, fazer esta diferença entre a natureza do Senhor Deus e a nossa natureza. E é isso que a confissão vai dizer. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Então, quando nós vamos ver o Deus que se revela na Escritura, não é um Deus que é para nós nos identificar ou ver como tendo corpo, mão, perna, braço. Quando ele usa essa linguagem, né? Algumas vezes nós vamos ver, a Bíblia fala de mãos, pés, ouvidos, bocas, narinas. Deus está usando uma linguagem que a gente chama de uma linguagem antropomórfica. É uma linguagem que, para a gente compreender melhor acerca de Deus, acerca da sua relação conosco, mas não está dizendo que ele tem em si mão, boca, nariz. Não, ele é de uma natureza espiritual, ele é invisível, ele é naquilo que João vai dizer, e o próprio Senhor Deus, ele é espírito. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém? Então aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, está falando acerca do ser de Deus, que ele é invisível. Ele é um ser incorpóreo, ele não tem um corpo como o nosso. Ele não tem membros, ele não tem paixões como nós temos. Ainda em 1 Timóteo 6,16, eu penso que esse é o texto. Veja o que diz aí. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. É por isso que nós devemos entender que homem algum jamais o viu por causa da sua natureza. Ele é o Deus, ele é uma pessoa, mas ele é de uma natureza espiritual, invisível. Homem algum jamais o viu, a não ser que ele se materialize, como fez em Cristo, ao encarnar-se de forma humana. Essa é a única, e eu quero ler um texto aqui para a gente ver que é uma das razões para que nós não venhamos fazer, ou que nós somos proibidos na Escritura de fazer qualquer imagem acerca de Deus. Por que nós não podemos fazer? Porque Deus não tem forma, não tem corpo como o nosso. Nenhuma das pessoas da Trindade nós devemos fazer qualquer imagem, nós somos proibidos de fazer nas Escrituras qualquer imagem. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 a 18. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes, no dia que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus,
semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Aqui ele está dizendo, guardai-vos cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes, nenhuma, nem de homens, nem de homem e nem de animal. Então esta é uma das razões pelas quais nós somos proibidos na Escritura, na Bíblia, de fazer qualquer imagem de Deus. E o segundo mandamento ele trata sobre isso, né? Primeiro mandamento, ele mostra quem é Deus. Quem é o Deus que nós adoramos? E este Deus que a nós é revelado nas Escrituras. Mas o segundo e terceiro mandamento, ele diz quanto ao modo como nós devemos adorar. De que maneira nós devemos adorar este Deus? Nós não podemos fazer nenhuma imagem, não podemos criar nenhuma imagem, porque ele não tem corpo, ele não tem nada visível. Então, por isso que nós devemos adorá-lo, cultuá-lo, de acordo com a sua natureza. Deus é espírito. Então, a natureza da nossa adoração deve ser uma natureza de adoração o quê? Espiritual. De acordo com aquilo que Deus é. Então, nós vamos ver acerca da espiritualidade de Deus. Deus é espírito, sua natureza é de uma natureza espiritual. Ele é um ser incorpóreo, sem corpo. E quando a Bíblia usa a linguagem de braço, de mão, de boca, de nariz, é uma linguagem para a gente compreender melhor, mas não significa dizer compreender melhor a relação de Deus conosco, mas não significa dizer que Deus tenha em si esses membros físicos que nós temos. Ele não tem. Ele não é um ser corpóreo, ele é incorpóreo. E é por isso aqui que, quando chama de Deuteronômio, é uma advertência. Não faça porque você não viu nada, né? Em termos de imagem. E aqui, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer o Deus invisível, imortal, eterno. Essas são qualidades que nos é revelado acerca da pessoa de Deus. Mas um outro atributo é sobre a imensidão de Deus ou a infinidade de Deus. O que significa isso? Quando se afirma que Deus é imenso ou infinito no seu ser, se quer dizer que ele é isento de qualquer limitação. Significa dizer que ele é o único ser que não está limitado ao tempo e ao espaço. Ele é o único ser que não tem limite, o tempo não tem para ele limite e nem o espaço. Não há qualquer limitações no seu ser e nos seus atributos. Não há nenhuma limitação temporal ao tempo e não há nenhuma limitação com relação ao espaço. Não há limitação no tempo. Nós somos limitados ao tempo, porque nós somos seres finitos. Só para a gente entender, para nós as coisas acontecem de uma maneira o quê? Sucessiva, não é? Ela vai acontecendo de uma maneira sucessiva, porque nós estamos limitados ao tempo. Nós estamos limitados ao tempo. Nós não podemos voltar para o passado, mas nós também não podemos nem saber o futuro e nem estar no futuro, porque nós estamos limitados a este tempo. Nós somos seres limitados. Não só nós, mas todos os seres, os anjos, também são seres limitados. Eles não são infinitos, imensos no seu ser. Eles estão limitados ao tempo, como nós também, né? Para nós as coisas vão acontecendo e à medida que elas vão acontecendo, o tempo vai acontecendo, é que nós vamos tendo o quê? Conhecimento. Mas nós não podemos nem voltar ao passado, né? E nem pular para o futuro. Nós não sabemos o futuro. As coisas vão acontecendo de uma maneira conforme vai o tempo acontecendo, sucedendo. Mas para Deus não é.
ele não está limitado a este tempo. Ele não está limitado ao tempo no sentido de que para ele não há passado, presente e futuro. O tempo existe para nós. Ele criou o tempo, ele criou o espaço. O tempo existe para nós, mas para ele não existe o tempo. Para ele é como se, só para entender, só existe um tempo presente. Em todas as coisas, o que acontece daquilo que ele revela a nós, dos seus decretos, ele está apenas para nós, para o nosso tempo, mas para Deus não. E quando a gente fala sobre decretos de Deus, na realidade a ideia seria melhor decreto de Deus. Porque parece que quando dá a ideia de decretos é como se fosse ele fosse decretando toda, mas tudo para ele está no presente. Não há passado, não há futuro. É o Deus cujo tempo ele não está sujeito ao tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo. O tempo foi criado e nós, por sermos seres finitos, nós estamos sujeitos a este tempo. Mas pense agora num Deus que não está sujeito ao tempo. Ele é eterno. Ele não tem princípio. Ele não tem fim. Não há passado, presente, futuro. Ou para ele as coisas vão acontecendo de uma maneira sucessiva. Não existe. Para ele tudo está num tempo eterno presente. Para nós não, porque nós somos finitos. Mas se ele não está limitado ao tempo, ele também não está limitado ao espaço. Nós somos seres finitos e nós estamos limitados ao espaço. Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. E nenhum ser criado também pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque nós estamos limitados a este espaço que nós, por sermos finitos. Mas Deus não está limitado ao espaço. Deus não está limitado nem ao tempo e nem ao espaço. Isso significa dizer que Ele está em todo lugar. Ele é o Deus onipresente. Ele é o único ser que tem este atributo. Ele está em todo lugar. Ele está presente em toda a sua criação. Isso significa dizer que não há nada que Deus, um espaço onde Deus não esteja presente. É por isso que o salmista do Salmo 139, pensando nisso, ele diz: para onde eu vou me ausentar? Aonde eu estarei que Deus não está? Essa seria a ideia mais satisfatória para o homem. Eu posso estar num lugar onde Deus não vai me ver. Não há nenhum lugar. Não há nenhum espaço em que Deus não esteja. E não há nada neste universo também que Ele não conheça. Todo lugar. A criação, ela é obra do Criador, mas é um Criador que está presente. Ele está em todo lugar. A imensidão de Deus implica na sua imanência e transcendência. O que significa dizer isso? Que Deus está presente em toda a sua criação, mas Ele transcende a sua criação. Deus se faz presente em toda a criação, mas de modo nenhum está o quê? Limitado a ela. Só para entender. Deus se faz presente, mas Ele não está sujeito, não está limitado à sua criação, nem ao tempo e nem ao espaço. Em virtude da sua imensidão e onipresença, Deus está presente em toda parte. Ele não está apenas nos céus, Ele não está apenas no templo, Ele não está apenas no coração do crente, mas Ele está também nas estrelas, na lua, nas montanhas, nas flores. Em outras palavras, não há nenhum lugar de sua criação que Ele não esteja presente. Nenhum lugar. Toda a criação dele. Embora Deus seja imutável, ou melhor, imanente na sua criação, Ele não deve ser confundido com a criação. E isso significa dizer que isso nos evita
o chamado pensamento panteísta. Panteísta é um pensamento filosófico. E esse pensamento filosófico, ele não distingue o Criador da criação, porque não vê Deus como um ser pessoal. Para eles, o panteísta diz o seguinte: tudo é Deus e Deus está em tudo. Então eles não fazem esta distinção entre criação e Criador. Para nós, Deus está presente em toda a sua criação. Ele é imanente na sua criação, mas ele transcende a sua criação porque ele é uma pessoa. Ele é o Criador, ele é o que sustenta, que mantém. Não há nenhum espaço, nem o tempo em que Deus não esteja presente. Mas ele transcende a esta criação, por ele ser uma pessoa. Ele é o Criador de todas as coisas, ele é distinto da sua criação, ele não se confunde com ela. O panteísta diz: a criação é Deus e Deus é tudo, né? Porque ele não defende ou ele não crê num Criador, num Deus pessoal, num Deus que criou todas as coisas. Para nós, não. Deus transcende a sua criação, está presente. Ele é imanente na sua criação. Não há nenhum espaço neste universo que ele não esteja presente. Mas ele não se confunde com a criação. Ele distingue-se da sua criação. Um outro atributo do Senhor Deus, né? Esse é a sua imensidão, né? E o outro atributo do Senhor Deus é a sua onisciência e a sua onipotência. Ele é o único ser onisciente. Ele é o único ser que sabe, que conhece todas as coisas. Ele sabe tudo e todas as coisas. O conhecimento e o poder de Deus também não tem limitação. Não há limite para o conhecimento de Deus. Nós somos seres limitados no nosso conhecimento. E nós somos seres limitados, digamos assim, no poder. Não só nós, mas todos os seres também criados. Os anjos, tanto os anjos que não caíram quanto os anjos que caíram, eles são limitados no seu conhecimento. Eles não sabem tudo, eles não são oniscientes. Mas eles também são limitados quanto ao poder. Eles não têm poder para fazer todas as coisas. Entenda bem, Satanás não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas. Mas ele também não é onipotente. Ele não tem poder para fazer tudo e todas as coisas. O único ser que é onisciente, que conhece todas as coisas, é o Senhor Deus. E o único ser que pode fazer todas as coisas conforme aquilo que lhe apraz é o nosso Deus. É o Deus revelado nas Escrituras. É claro, quando nós vemos a onisciência de Deus, nós vamos saber o quê? Ele conhece tudo deste universo, das coisas mínimas para as coisas macros ou grandiosas. Ele sabe tudo de uma maneira perfeita. Isso já é fascinante para nós. Se fosse dada a oportunidade para você ir no fundo do mar, e você iria ficar fascinado com a beleza de toda aquela criação. E você tivesse a oportunidade, com alguma vez, você pode ver alguns seres minúsculos, mínimos, que você só pode olhar por um aparelho chamado microscópio, que são seres vivos, neles, com uma complexidade, né? Eu sempre, quando falo sobre isso, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas no Pará se conhece como maruim, né? É um bichinho pequenininho que ferra a gente, que dói, e diz, é um ser vivo mínimo, minúsculo. Mas quando ele forma eu acho que também tem outro que é o mucuim, né? Pequenininho, que coisa! Mas ele é um ser vivo, complexo. Deus conhece. Mas se fosse dada a oportunidade para você ir olhar para as coisas macros, as galáxias, as estrelas, ver, contemplar, você iria ficar fascinado, porque
transcende a nossa capacidade de conhecer. E você iria ficar fascinado, esse Deus que conhece todas as coisas, mínimas, mas as macros. Nada foge ao seu controle. Mas ele também, ele tem todo o poder, tudo ele pode fazer. Ele conhece todas as coisas desse universo, nos mínimos detalhes. Ele conhece todos os acontecimentos futuros e ele pode prever todos os acontecimentos. Não há nada que ele também não possa fazer. Não há limite para o seu poder. Nós somos seres limitados, mas para Deus não há nada que ele não possa fazer conforme aquilo que lhe apraz. E quando nós vamos ver o Deus revelado na Escritura, nós vamos ver tudo que ele criou porque ele quis criar. E tudo revela o seu poder. Ele falando do nada e as coisas acontecendo. Todos os universos, macros, grandiosos, galáxias, estrelas, sol. Ele criou tudo pela sua palavra. E ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele pode fazer, naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos. Ele pode fazer, porque só Deus tem poder para criar, para manter, para preservar e governar o universo. E só Ele tem poder para redimir também todo este universo. E é onde nós precisamos também compreender isso. Este universo Deus criou pelo seu poder. Criou um universo perfeito, glorioso, com toda a refulgência, digamos assim. Por causa da queda, o homem caiu e toda a criação perdeu o resplendor, a glória daquela criação original. E aí nós vamos ver lá no final o Deus que tem poder para redimir todo este universo. Quando nós estamos estudando em João, nós vamos ver o poder de Jesus na redenção. Deus redimindo primeiro a nossa alma, mas Ele revela o quê? O seu poder para redimir o nosso corpo decaído. Mas entenda bem que a redenção não envolve apenas o homem. A morte de Cristo não tem o propósito de redimir só o homem. A morte dele foi suficiente para redimir o quê? Toda a sua criação. E é na criação redimida que nós vamos ver o poder de Deus. Deus tendo o poder de recriar todas as coisas para o propósito original. E é isso que Pedro vai dizer, haverá novos céus e nova terra. Não novo no sentido de criar do nada, mas Ele recriando tudo para o estado de glória e de perfeição. Ele revelando o seu poder, aquilo que nós vimos domingo passado, contemplando a ressurreição dos corpos. Poder dele. Que poder! Ele fala e os corpos em decomposição passam a ter vida e ressuscitam. Este Deus não tem limite no seu poder. Ele pode criar, Ele cria, Ele preserva, Ele governa e Ele tem poder para redimir da corrupção do pecado este universo, fazendo novos céus e nova terra. Quando Ele disse, haja luz, houve luz. Nele é que nós vivemos e nele nós subsistimos. O último atributo que nós vamos ver hoje de Deus é sobre a sua imutabilidade. A imutabilidade de Deus, por ser Ele um Deus infinito, perfeito, autoexistente. Isso significa dizer que Ele é imutável no seu ser, que Ele não muda no seu ser, que Ele não sofre nenhuma alteração no seu ser, na sua pessoa. O tempo cria rugas em nós. O tempo, nós sofremos decadência, mas Deus não. Ele continuará de eternidade a eternidade, o mesmo Deus, imutável no seu ser, portanto, Ele também é o quê? Imutável nos seus propósitos, no que Ele diz, no que Ele fala.
porque não tem nada que possa pegá-lo de surpresa. Não há nada que ele não possa prever ou dizer. Ele sabe, então quando nós vamos ver, ele é imutável no seu ser e ele é imutável em quê? Na sua palavra. A sua verdade ela é imutável. E é por isso que o Senhor Jesus já afirma isso. Passarão céus e terra. Isso sofre decadência. Isso sofre mutação, mudança. Mas a sua palavra não há de passar. Ela é eterna como Deus é eterno. Ela é imutável como Deus é imutável. Ele é imutável no seu ser. Não há nada para, digamos assim, para melhorar em Deus. Ou não há nada que possa corromper a pessoa do Senhor Deus. Ele é pleno, perfeito, autoexistente, imutável em todo o seu ser. Para nós concluirmos, Deus é um ser único, pessoal, infinito em seu ser e nos seus atributos. É um ser de natureza espiritual, eterno, onipotente. É o Deus autoexistente, é o ser divino, uma pessoa, o único ser, única pessoa que tem vida em si mesmo, que subsiste em si mesmo, que não depende de nada e de ninguém, mas que conhece todas as coisas, todo este universo ele sabe o recôndito, digamos assim, dos nossos pensamentos. Ele conhece o nosso íntimo. Isso é, imagine, um Deus, um ser que conhece tudo o que todos os homens pensam, que nada foge. Ele é um Deus que está presente na sua criação, mas ele transcende a sua criação. Ele é um Deus imanente, mas ao mesmo tempo é transcendente. Ele não se confunde com a criação. A criação revela o Criador, mas o Criador está acima da criação. O Criador é um ser pessoal. Ele é absolutamente perfeito. Não está sujeito ao tempo. Ele não está limitado ao tempo. Ele não está limitado ao espaço. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Quando nós pensamos sobre a onisciência, por exemplo, de Deus, isso deve nos levar a temer. Isso deve nos levar a servir como uma advertência. Se ele conhece todos os pensamentos, ele sabe tudo sobre mim. Isso deve me levar a uma advertência para o quê? Para que eu abandone meus pecados. Mas, por outro lado, a onisciência dele para nós é de conforto. Ele sabe também os nossos sofrimentos, nossas dores, nossas lutas. Ele conhece. Isso para nós deve ser conforto para nós. É um Deus que se relaciona. Mas quando nós sabemos que ele é também um Deus imutável no seu ser, isso para nós traz segurança quanto à veracidade da sua palavra. Assim como ele não muda no seu ser, ele não muda no que ele diz. O tempo não altera nada sobre ele, porque ele não está sujeito ao tempo. Mas também o tempo não altera nada sobre o que ele diz. Então a sua palavra para nós deve ser sempre vista com este respeito, este apreço e esta convicção. O que ele diz não muda. O que ele fala, ele prevê, não muda. Para nós, que segurança nós temos nas suas promessas? O Deus que promete é o Deus que não muda. Não vai o tempo mudar o que ele prometeu. Nós temos nesse sentido duas coisas para pensar. Ele é imutável nas suas promessas. Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Mas entenda também bem que ele é fiel, imutável nas suas ameaças. Aquilo que ele diz e aquilo que ele adverte o homem, para que o homem se volte para ele, se este homem não se voltar, ele cumprirá aquilo que ele diz. O exemplo bem claro, pense bem, é sobre Adão. Ele apenas disse para Adão, não coma. Não coma.
o dia que você comer, você vai morrer. Ele não faz como nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos, que nós condicionamos os nossos filhos. Já viram quando a gente diz não faça, aí o menino continua fazendo, aí você não faça, olha. Aí quando ele já sabe, quando a gente começa a gritar, aí ele obedece. Ele não ficou falando assim para Adão, olha Adão, não coma, cuidado. Ele apenas disse, não coma. O dia que você comer, você vai morrer. Que triste. Ele cumpriu perfeitamente aquilo que ele disse. Adão perdeu a comunhão com Deus e veio a ruína sobre toda a sua criação. O Deus imutável, ele é imutável nas suas promessas, tanto na sua fidelidade para cumprir, mas também ele é fiel para cumprir as suas ameaças. Esse é o Deus que você deve conhecê-lo e eu devemos conhecer. É fascinante. Ele é o Deus que devemos gastar nosso tempo meditando e conhecendo. E ele se revela a nós. Conheça cada dia mais ele. Creia nele e viva para o propósito que você foi criado e eu fomos criados. Nós fomos criados para amar esse Deus, para honrar a Deus e viver para a sua glória. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, mais uma vez, somos gratos pelo tão grande privilégio que o Senhor nos dá de ouvirmos, de meditarmos sobre verdades acerca da Tua pessoa, acerca das Tuas obras. Meditar sobre quem Tu és, o Deus que se revela a nós nas Escrituras, o Deus que se faz conhecido nos seus atributos, nas suas qualidades, nas suas perfeições, o Deus que se faz conhecido, o Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus onisciente, onipotente, o Deus presente, mas o Deus transcendente, imutável no teu ser, cuja natureza não é igual à nossa, cuja natureza é de uma natureza espiritual. Nós somos criaturas do Senhor, fomos criados para o louvor da tua glória, fomos criados para te conhecer, naquilo que quis o Senhor se fazer conhecido. Fomos criados para amar a ti, a tua pessoa, amar os teus mandamentos e os teus preceitos, ter neles o nosso deleite, o nosso prazer. Ó Senhor, nós somos muito gratos pela tua tão grande condescendência de querer o Senhor se revelar a nós. Suplicamos que o Senhor mesmo possa nos abençoar, inclinando o nosso coração para te conhecer mais e mais, desvenda os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento, para que por meio da tua revelação, daquilo que o Senhor se revela a nós, venhamos conhecer a tua bendita pessoa e venhamos temer a tua pessoa, te respeitar, te amar e te servir com gratidão. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia, abençoe cada um de nós, abençoe os irmãos, suas dificuldades, aqueles que têm passado aflição, enfermidades, nesta situação, Senhor meu Deus, de pandemia, aqueles que estão num grupo de risco, seja com eles, guardando, assistindo, mas também irmãos que possam estar cuidando de enfermos, assista, Senhor Deus, dando conforto, consolo, guardando e conduzindo, Senhor Deus, nossas vidas para tudo aquilo que vai promover a glória e a honra do teu santo nome. Sê conosco, perdoa os nossos pecados e nos abençoe. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.